Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar em pé e vamos fazer uma oração, iniciando o nosso culto. O calor está muito intenso, né? E vamos aproveitar nessa oração e pedir a Deus para mandar chuva, né? Elias orou e Deus mandou chuva. Se orarmos, Deus pode mandar, né? Então vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus, nosso Pai, neste momento oramos a Ti, Senhor, agradecidos pelo dia, agradecidos pela noite, a oportunidade que temos de estar na Tua casa, buscando a Tua face, orando a Ti. E te pedimos neste momento, Senhor Deus, abençoa este culto, abençoando os louvores, abençoando, ó Deus, a palavra que será ministrada em nossos corações. Pai justo, te pedimos, abençoa os irmãos que já estão aqui, aqueles que estão a caminho. Pai santo, te louvamos pelo calor, mas te pedimos, ó Deus, manda chuva, Senhor Deus, para poder refrescar esse calor que estamos atravessando. Ó Deus, cremos que Tu és o Deus que manda a chuva, o Deus da chuva. Pai santo, por isso oramos a Ti. És o Deus de Elias, ó Deus. Assim como Elias orou, nós oramos a Ti também. E cremos, ó Senhor, que a Tua mão está estendida para abençoar a face da terra com a Tua chuva. Assim oramos no nome de Jesus e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis estar assentados e vamos louvar ao Senhor com o número 147 da nossa harpa cristã. 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a Ti louvor. Do Teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do Teu amor e Te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre Te servindo e também dando a Ti louvor. Desça Tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o Teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre Te servindo e também dando a Ti louvor. Só em Ti confio, meu Senhor e Rei, só em Ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre Te servindo e também dando a Ti louvor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o número 151. Fala, Jesus querido.
Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos estar em pé e vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 12. Glória a Jesus. Livro de Gênesis capítulo 12. Acredito que alguns irmãos ainda vão chegar, mas não é por isso que vamos demorar mais com a liturgia do nosso culto. E também o calor parece que está correndo com os irmãos. Quando é chuva, alguns aproveitam da chuva para não vir, né? Quando é calor, aproveita do calor para não vir. Mas eu louvo a Deus pelos que estão aqui, né? E aqueles que ainda estarão chegando, né? Gênesis capítulo 12,
a partir do verso 1º aí, né? Vamos ler. A sua Bíblia está aberta, mas vamos ler no telão para a gente ler juntos. Eu lerei os versos ímpares e a igreja, em voz audível, leia os versos pares. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. Isso aí está no capítulo 13. Verso 2 do capítulo 12. Que pulou um capítulo, né? Isso, agora vamos juntos. Vamos lá? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos repetir este mesmo versículo 3 para terminarmos, vamos lá? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Jesus falou para a igreja, ele diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqui, o propósito de Deus através de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem aqui é filho de Abraão pela fé? Aleluia. Então nós estamos debaixo desta bênção também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Irmão Wagner, venha já. Após essa oração, o irmão Wagner estará nos transmitindo a reflexão, a palavra bíblica aos nossos corações nesta oportunidade. Vamos orar. Amantíssimo Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra que acabamos de ler, Senhor, pela alegria de pertencer à família espiritual, à família dos filhos de Abraão, pela fé, assim como Abraão creu em Deus, creu em Ti, assim também, Senhor, cremos em Ti, fazemos parte, ó Deus, das Tuas promessas. Pai justo, nós Te louvamos e Te pedimos, fica conosco, a Tua palavra guardada em nossos corações, e o Senhor possa nesse momento também usar o Teu servo, irmão Wagner, que estará ministrando a palavra do Senhor a nós. Assim oramos no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Ainda em pé, mas a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus pela vida da irmã Dinorá e da irmã Marli. Dê um sinalzinho assim com a mão. Essas irmãs estão vindo hoje para congregar conosco. Aleluia. A igreja pode dizer amém? Muito bem. Elas estão vindo para congregar conosco. A irmã Dinorá já congregou aqui no tempo do pastor Arseni, no pastor Arseni. Ela já congregou aqui e está voltando para a sua casa, E também está conosco procedente da Igreja da Paz, Igreja Peniel, ali no Guanabara, o casal Leôncio e Sueli, os nossos irmãos que estão à frente da irmã Dinorá e da irmã Marli, que também estão vindo para congregar conosco, Deram a palavra que vai estar conosco. A igreja quer aplaudir o Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Aleluia. Deus abençoe grandemente. Recebe aí nossos cumprimentos através das irmãs, dos irmãos, e são bem-vindos para estar congregando, servindo a Deus conosco. Irmão Wagner, com a oportunidade. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Está quente, né, irmãos? Mas como diz aquele pregador Moacir Ferreira,
Vocês aguentem aí. Aguenta aí um pouquinho que vai ser rápido, né? Vamos abrir as vossas Bíblias. Vamos pegar um gancho aqui do texto que o pastor leu, né? Mas no Novo Testamento, né? Romanos, capítulo de número 10. E o versículo de número 14, 15 e 16. Apenas 3 versículos para nós tomarmos base no que vamos falar aqui nesta noite. Como o Alessandro já colocou no telão, né? Então vamos ler. No versículo 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Mais uma vez, orarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, Pai amado, querido Senhor. Aqui nós estamos, ó Deus, para engrandecer o teu santo nome, Deus eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra nesta noite, Senhor, nos alcance na sua forma poderosa e maravilhosa. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na condição de servos, Senhor, na condição, Senhor, de receber de ti a tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ser o instrumento do Senhor nesta noite, para poder transmitir, ó Deus, essa palavra gloriosa. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, neste momento, ó Deus querido. Amém. Podem tomar os assentos. Tem hora que eu coloco esse óculos aqui. Nunca usei óculos na minha vida, não. Primeira vez. Quando eu tiro ele, parece que fica pior. Às vezes estou bem, aí eu coloco ele, melhora. Aí quando eu tiro, piora. É uma coisa tremenda que eu não sei nem como explicar isso. Sei que eu fico bem sem ele, para ler de longe. Se eu aproximo, eu não vejo. Aí eu coloco ele para ler, leio bem. Mas quando eu tiro ele, eu fico quase cego. Falei, meu Deus, Deus tem que dar uma bênção maravilhosa para nós podermos ler a palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Esses dias eu estava fazendo uma visita para um amigo, um pastor, amigo meu há muitos anos. Eu conheci ele bem antes de ser chamado para ser salvo, porque nós somos chamados para ser salvos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava falando para mim que ele teve tanta oportunidade, irmãos, de ler a palavra, lia tão pouco. E hoje ele me falando, esses dias que eu visitei ele, o desejo tão grande que ele tem de ler a Bíblia, e ele não pode mais, porque hoje lhe falta a visão. Ele foi acometido de uma enfermidade e infelizmente lhe falta a visão hoje, e ele não pode mais, não tem como mais ler a palavra do Senhor. Ele manda as filhas dele ler para ele memorizar, e quando ele vai pregar, as filhas dele lê os textos e ele grava bem aquilo, e quando vai ministrar a palavra do Senhor, ministra dessa forma. E estava clamando para mim. Então, irmão, nós que temos essa oportunidade, né, de poder enxergar as letras, né, poder ver, né, pastor? É uma dádiva muito grande. Nós temos que ter o hábito, né,
ter esse hábito. Eu sei que nós somos falhos nisso aí, mas nós temos que ter o hábito, ter o prazer, né? Não só o hábito, mas o prazer de abrir a Bíblia e nos instruir com ela, porque ela é uma bússola que nos ensina o caminho do céu. Se nós estivermos sempre lendo a palavra do Senhor, se nós estivermos sempre ouvindo a palavra de Deus, nós vamos errar menos. Nós vamos errar menos. Graças a Deus. Texto maravilhoso, né? Esse que foi lido, que o pastor leu, e esse que nos está dando a continuidade aqui em Romanos, né? Que fala sobre missões, que fala ser enviado por Deus. Sabemos que as missões está no coração de Deus. Deus ama essa obra de uma tal forma que em João 3,16 está escrito, todos conhecem, que Deus deu seu Filho unigênito por amor das almas. Deu seu Filho. Olha o tamanho do amor dele. Como que Deus ama a missão, né? E envia os missionários para fazer a obra, para complementar o que foi dito ali para Abraão, né? Que teria, todas as famílias seriam benditas, né? Através de Abraão. Graças a Deus. Irmãos, ou fizeram-se uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa para saber o número de pessoas que já ouviu falar em Jesus, que já tem conhecimento do que é Jesus. E nessa pesquisa eles descobriram que aproximadamente 40% da população do mundo não ouviu falar de Jesus ainda. Coisa tremenda, né? Por isso que Jesus não voltou até hoje, porque tem muitas pessoas ainda que tem que ouvir e tem que conhecer quem é Jesus. 40%, isso representa 2,400 bilhões de seres humanos que estão descendo a sepultura sem conhecer Jesus. Por isso que Deus ama a missão. Por isso que Deus tem enviado os missionários. E Deus colocou no coração do pastor, com certeza é de Deus mesmo, pastor, essa obra missionária, essa igreja ser uma igreja missionária, né? É enviar missionário, adotar um missionário, porque talvez nós não vamos, mas nós podemos enviar com os nossos recursos, né? Financeiro, ou orarmos também nesse sentido. Mas é dessa forma que Deus quer trabalhar conosco nos últimos dias, né? Coisa maravilhosa. Então, aproximadamente 40% da população do planeta não ouviu falar de Jesus. Talvez é um número muito grande, mas é isto mesmo que ocorre nos nossos dias atuais. Quantas pessoas não ouviu falar de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmão, nós vimos o tanto que Deus ama esta obra missionária, que no capítulo de número 6, de Isaías, no versículo 8, o irmão vai pôr no telão, por favor, né? Capítulo 6 e versículo 8. Louvado é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia. Vamos. Deixa eu procurar aqui, irmãos. Deu chute. Não tem problema não. Graças a Deus. Capítulo 6 de Isaías, no versículo 8, diz assim:
depois disto, vamos ler o 7 para complementar, né? E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, graças a Deus. Podemos observar, irmãos, que havia um diálogo nesse texto, um diálogo de qual participava Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse diálogo, Deus se preocupava tanto com as almas, com as pessoas que estavam morrendo sem Cristo, que estavam morrendo sem salvação, que olhando Ele lá, não havia mais ninguém que poderia ser enviado, não havia essa pessoa para ser enviada. E Ele disse, e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava vendo tudo, precisava enviar um missionário para um resgate de almas que estavam sendo perdidas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Um certo pregador, irmãos, pregando numa cruzada de milagres, e ele fez uma ilustração para mostrar o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Ele disse, um certo homem olhou para baixo e viu uma pequena formiga caminhando para o abismo, para ser destruída, mas ele queria interromper a trajetória dela. Ele colocou as mãos na frente dela. Ela caminhou sobre as suas mãos e continuou a caminhar em direção da destruição. Continuou em direção a ser destruída. Ele certamente, naquele momento, ele disse, imaginou-se, não tem como eu interromper a destruição dessa formiga dessa forma. Terei que me transformar numa formiga e comunicar com ela e dizer a ela, você vai ser destruído se continuar dessa forma. De uma certa forma, ele queria mostrar o amor de Deus, o tão grande o amor de Deus para com os seres humanos. E quando nós olhamos para esse texto, nós vimos e podemos imaginar Deus de pé no seu trono, olhando para baixo. Numa determinada época, Ele olhou para a minha vida, e viu que eu estava caminhando para ser destruído, não dava ouvido à palavra do Senhor, não fazia nada que agradava a Deus, mas Deus olhando de cima para baixo, aí Ele olhou ali para o fim social, irmãos, havia os missionários ali, olhou ali para aqueles missionários, aquele casal de missionários, e tocou neles e diz, vai lá na casa daquele homem, que ele vai ser o meu servo no futuro, ele está caminhando para ser destruído, mas vai lá e fala para ele, prega para ele. Talvez muitos pensam que fazer missão, irmão, tem que ser fora do Brasil. Tem muitos que pensam para ser missionário tem que pegar um avião e voar para fora do Brasil. Tem que acontecer isso, porque os nossos irmãos africanos estão morrendo sem Jesus e precisa de missionários ali naquele lugar. Mas é um lugar que há tempos atrás missionários não queriam ir para lá, era minoria. Era aqueles que realmente, pastor, tinham o coração de Deus, que amava as pessoas, que compadecia pela vida
daquelas pessoas. Mas muitos missionários queriam ir para os Estados Unidos, queriam ir para lá para pregar lá nos Estados Unidos, pregar num país de primeiro mundo, irmãos, um país rico. Não queria sofrer e nem sentir na pele o que é passar fome, ou o que é ter que comer uma coisa que não é comestível para nós aqui. Viver realmente uma vida de missionário, viver essa vida de missionário, se compadecer daquelas vidas que estão descendo ao inferno sem conhecer a Jesus. Então nós olhamos para um texto tão maravilhoso, tão importante, desse aqui de Isaías, que Isaías foi, no ano que Isaías foi consagrado a profeta, estava numa unção tremenda. Foi no ano em que o rei Uzias morreu. A Bíblia diz que ele levantou os olhos, no capítulo 6, no versículo 1, levantou os olhos para cima e enxergou Jesus lá na glória, irmãos, lá na eternidade, aonde estava acontecendo esse diálogo entre o Pai, Filho e Espírito Santo, aonde se havia esse debate ali. E agora a quem enviarei? Isaías pôde ver Jesus ali na eternidade. Ele viu ali, diz a palavra do Senhor, que o seu séquito era tão grande, a sua orla enchia todo o lugar onde ele se estava, todo lugar. E a Bíblia diz que os serafins, os anjos, estavam voltados para a adoração a ele, estavam adorando a ele. Você já imaginou de onde ele saiu por causa de você? De onde ele saiu? Ele estava sendo adorado ali pelos anjos, sem dor, sem sofrimento, mas ele sabia de tudo o que iria acontecer quando ele viesse à terra, o sofrimento que ele ia passar como missionário, para mostrar para cada um de nós o caminho em que nós devemos andar e segui-lo e fazer a sua obra. Louvado o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Por isso, irmão, é motivo de nós, todos os dias da nossa vida, levantarmos de manhã e agradecer a Deus pelo nosso dia, deitarmos e agradecer a Deus pela noite que nós vamos descansar, que nunca esqueçamos disso, que nunca deixamos de agradecer a Deus, porque Ele enviou o seu Filho, único Filho, fazer missões e morrer aqui por nós. Graças a Deus, Ele te chamou para ser um missionário. Todos nós temos que ser missionários, temos que amar missão, temos que fazer missões do lado da nossa casa. Foi o que eu estava falando antes, daquele pessoal, daquele casal que foi lá na minha casa, lá onde eu morava, ainda moro pertinho lá da onde ocorreu isso. E chegando lá, foi fazer a obra de Deus, orou por nós, pregaram a palavra, fizeram um papel de missionário ali, e o Senhor Jesus nos escolheu, como diz a palavra do Senhor, em Salmo de número 139. Salmo de número 139, e o versículo 16. E depois nós vamos ler João capítulo 15, versículo 16. Olha lá. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E em João 15,16, coloque para nós também, meu irmão, no telão, por favor. Evangelho de João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Graças a Deus. Deus conhece a nossa vida. Ele nos viu, ou melhor, ou nos chamou para ser salvo, e nos escolheu para fazer essa obra, para dar frutos. Se nós damos frutos, nós multiplicamos, ganhamos almas. Esses são os frutos que Deus quer de nós, darmos frutos. Ele nos escolheu, Ele nos viu, como diz aqui em Salmo, de número 139, ainda nem formado nós éramos, pastor, nem existíamos, mas Ele já tinha nos visto, os olhos deles estavam sobre nós, Ele já tinha escrevido a sua história. Deus havia escrito a tua história, porque Ele já tinha visto você, nem formado nós éramos ainda, mas Ele já tinha escrito a tua história e falar: desse é meu escolhido para dar frutos, para ganhar almas, missionário. De uma forma ou de outra nós temos que ser missionário, temos que amar a missão. Glória a Deus. Jesus, diz a palavra do Senhor aqui, quando Deus fala: a quem enviarei, a quem há de ir por nós, a Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, que Jesus se fez carne e habitou em nosso meio. Ele veio fazer a obra missionária, como diz a palavra do Senhor. Logo mais adiante, nós vimos Jesus dentro de um barco, na sua obra missionária, caminhando para fazer algo de libertação, algo importante, ganhar um homem que estava endemoniado da outra banda do lago, ou da outra banda do rio, do mar, que seja. E com seus discípulos ele estava dentro daquele barco. E o inimigo de nossas almas, sabendo que esta obra maravilhosa, que Jesus chegaria naquele lugar, e ao chegar naquele lugar, aquela vida que estava sendo oprimida por demônios, por legiões de demônios, teria que ser liberta, porque o autor da vida chegou, o autor da libertação chegou ali, para fazer essa grande obra. Mas na trajetória do barco, irmãos, eu quero dizer nesta noite, que não é fácil fazer obra missionária. Às vezes vamos encontrar barreiras, vamos encontrar dificuldades, às vezes tempestades vão levantar na nossa frente, às vezes o inimigo vai usar alguém que vai levantar contra você, porque você está fazendo algo para Deus. Ele não quer que você faça essa obra de forma alguma. Ele vai usar alguém para levantar. Ele sabia que Jesus estava indo com os apóstolos para outra banda, e para outra banda tinha um instrumento que ele usava aquele homem com legiões de demônios, milhares de demônios estavam sobre aquele homem, e ele ia ser liberto. Então diz a palavra que levantou-se uma grande tempestade para afundar aquele barco. Jesus estava dormindo, porque estava cansado, estava dormindo ali naquele lugar, e levantou-se essa tempestade tão grande, e os apóstolos do Senhor ficaram com medo, assustado com aquela tempestade que cobria-se o barco. Despertou Jesus. A Bíblia diz que ele levantou e disse: homens de pequena fé, por que temais? Jesus estava com eles dentro do barco. Temos que ter essa consciência, irmãos, quando nós entrarmos para fazer uma obra de Deus, quando Deus te chamar para fazer algo para Ele, vai na direção do Senhor, porque Ele vai estar com você.
Talvez vai ter as barreiras, mas com ele você vai romper, vai passar por cima e vai chegar lá onde você quer. Louvado o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele então levantou e repreendeu o vento e o mar. Ele repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se grande bonança ali naquela hora. Os apóstolos admiraram e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A Bíblia diz que quando ele chegou lá, diante daquele homem, os demônios se prostraram diante do Senhor. O Todo-Poderoso chegou, irmãos. Eles prostraram diante dele, ajoelharam na presença dele e disseram: Jesus, Filho do Deus vivo, por que veio nos atormentar antes do tempo? Permita que nós entremos naquelas manadas de porcos, porque eles sabiam que teriam que sair daquela vida, teria que deixar aquele corpo, teria que ir embora daquele lugar, porque não pertenciam a eles. E Jesus então permitiu, e eles saíram e entraram numa manada de quase 2.000 porcos, ou mais de 2.000 porcos. Era uma legião de demônios, e Jesus expeliu daquela vida, e aquele homem foi liberto para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então Deus, o Senhor Jesus, Ele já nos viu e nos conhece desde lá do passado, e antes de nós existirmos. Jesus então, quando começou a fazer sua obra, começou a chamar os seus discípulos para fazer a obra com Ele, para caminhar com Ele, fazer a obra missionária, ganhar almas. Ele começou a chamar, e Filipe, um dos seus apóstolos, encontrou Natanael e disse a ele: achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram, pregavam, né? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, achamos ele. E ele disse, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse a ele: vem ver. Vem ver. E quando chegaram na presença de Jesus, Jesus olhando para ele, disse assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus falou que ele era um verdadeiro homem, que ele não tinha, ninguém falava mal dele, porque ele dava um bom testemunho. Então eis aí um verdadeiro israelita, em que dá bom testemunho, e que é servo. E Natanael disse a ele: de onde tu me conhece? Aí ele disse: antes que Felipe te chamasse, antes que Felipe te trouxesse a mim, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Eu te vi debaixo da figueira. Então Jesus sabe tudo, irmãos, da nossa vida. Ele nos conhece, por isso é que Ele nos chamou. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o seu potencial, Ele já escreveu a sua história. Você vai ser um verdadeiro missionário, ao lado da sua casa, no seu trabalho, dentro do ônibus, com os seus colegas, no momento de lazer, nas oportunidades. Deus vai te usar como missionário. Vai surgir uma oportunidade para você falar de Jesus para aquela vida que ainda não conhece, que não tem essa experiência com Deus. E Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Por quê? Natanael olhou para ele: Rabi, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por quê, irmãos? Natanael, quando tinha 2 anos de idade, foi naquela época
que Herodes, temendo perder o seu reinado, surgiu um boato de que nasceria um que seria o rei dos judeus. Ele fez confusão, pensando que Jesus estava vindo para tomar o trono dele, o reino dele, e na verdade não era isso. Então ele se enciumou, porque quando os 3 magos, os reis, vieram adorar Jesus através do sinal da estrela, eles chegaram no lugar e perguntaram aonde que ficaria esse lugar, que era Belém, aonde estava localizado. Falaram que vieram adorar o rei dos judeus. Herodes então se enciumou com isto, e eles foram adorar, encontraram Jesus, e ele disse: quando você voltar, você nos fala onde eles estão. E Deus então, tocando naqueles homens, eles não voltaram para lá e falaram nada para ele. Então a Bíblia diz, irmãos, que ele mandou matar toda a criança, todo menino de 2 a 0 anos, que estava ali em Belém e nas regiões circunvizinhas, porque o Messias estava ali, naquela região. Então ele mandou, ele não sabia quem que era, ele mandou que matasse toda a criança ali, naquele lugar. E Maria, mãe de Jesus, e José, Deus apareceu em sonho para ele e disse que era para ele ir para o Egito, fugir dali, ir para o Egito para proteger o menino, que era Jesus. E assim eles obedeceram e foram para o Egito. E a mãe de Natanael, como Natanael era da mesma época de Jesus, temendo a morte de seu filho, cavou-se um pequeno buraco debaixo de uma figueira, colocou ali o menino e cobriu de folhas para protegê-lo da morte. Somente Natanael e a sua mãe conheciam essa história. Somente os dois, a mãe e filho, sabia desse acontecido, de que ele tinha sido escondido debaixo da figueira sobre as folhas. E Jesus disse a ele: e antes que Filipe te trouxesse, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Então ele sabe tudo, irmãos. Ele te viu e antes que você nascesse, e antes que eu nascesse, como diz Salmo de número 139, ainda estávamos informes. Ele já nos conhecia, ele já tinha escrito a tua história. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Ele já sabia que o pastor Robson ia estar aqui nesta igreja nesta noite. Aleluia. Ele sabe tudo, irmãos. Não tem como. Por isso que ele nos chamou, ele nos escolheu para fazer essa obra missionária poderosa. Aleluia. Não poderíamos de deixar, irmão, o tempo passa muito rápido, né? De falar o maior missionário de todos os tempos na Bíblia, que a Bíblia nos revela, foi Jesus, o maior missionário. Se fôssemos falar aqui de obra missionária que ele fez, a Bíblia diz que ele fez a sua obra missionária em 3 anos, né? Aqui na terra. Conseguiu revolucionar o mundo inteiro com 3 anos. Nós não conseguiríamos falar em 1 hora a obra missionária que Jesus fez com tão pouco tempo, né? Mas damos uma rápida pincelada, né? Nós vamos falar de um missionário que foi chamado para missões, que se compadecia das almas, né? O apóstolo Paulo, para encerrarmos, né? Porque não vamos estender muito também não. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 22, vamos ler aqui, né? Atos dos Apóstolos,
para fazermos um rápido comentário, apóstolo Paulo foi um homem que Deus usou de uma forma tão gloriosa, né? Tão tremenda, amava tanto as almas, largou tudo para fazer a obra do Senhor. E assim nos dias de hoje nós conhecemos pessoas de posição social muito boa, que larga tudo, irmão, para ser missionário lá na África, pastor. Larga o seu ar-condicionado dentro do seu quarto, larga o seu emprego financeiro muito bom, mas a alma, o coração dele arde, né? Arde pelas almas. Está lá na África, lá, compadecendo-se com os nossos irmãos africanos, né? Aleluia. Versículo 22, 16, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, que diz assim. Acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui. 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Isto era Paulo e Silas. Paulo e Silas fazendo a obra missionária, passando ali por Filipos. Por quê? Paulo amava tanto a obra missionária, irmãos, que de noite, dormindo, apareceu um varão no seu sonho, dizendo a ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Aqui no versículo 9 diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Paulo era obediente. Ele teve essa visão, tinha essa intimidade tão grande, né, com Deus, e teve essa visão de almas sofrendo, pessoas sofrendo, precisando de ajuda. E apareceu para ele dizendo: ó, atravessa a Macedônia, vem para o lado de cá nos ajudar, nos ensinar o caminho do céu, vem nos ensinar como caminhar com Jesus. Atravessa aí, vem para cá. E eles foram, Paulo e Silas foram, a Bíblia diz que eles foram pregar a palavra do Senhor. E havia ali uma mulher naquela região que adivinhava tudo, dava dela. E Paulo e Silas vieram ali na direção do Espírito Santo de Deus para destruir as obras malignas, porque eles estavam jejuando e orando. Não tem como, irmão, fazer missão sem estar nesse propósito de oração e jejum. Orar e jejuar, para que Deus possa te usar de uma forma gloriosa. Paulo e Silas então foram, e aquela mulher falava assim, no versículo 17, diz assim, 17 e 18: está seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Que autoridade, né? Aquela mulher vinha enganando o povo, irmãos. Estava enganando. E Paulo mandou que o espírito que estava nela, que era maligno, saísse dela, na autoridade, em nome de Jesus. E aquela mulher, saiu o espírito dela, ela ficou liberta ali naquele momento. Então os seus senhores não iam ter mais lucro
com as adivinhações dela. Não tem dinheiro. Então comprou contra Paulo e Silas. E falaram que eles estavam pregando uma doutrina que não era lícita para eles. Não era mista eles ouviram aquilo. Então mandaram registrado e pegaram ele e açoitaram com vara. Bateram neles tanto, arrancaram a roupa deles e bateram neles de vara, cortaram todas as suas costas. Aí a Bíblia diz que lançaram eles no cárcere, na prisão. Isso tudo, irmão, porque estavam fazendo a obra missionária, estavam fazendo a obra do Senhor, porque amavam as almas, estavam dessa forma, sujeitando a apanhar, a ser esbofeteado, a cair na prisão, por amor da obra do Senhor. Mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E aqueles homens caíram na prisão. Diz a Bíblia e a história que a prisão daquela época tinha um tronco no meio. E eles eram acorrentados, os pés e as mãos. E não podiam sentar e nem deitar. Ficar numa posição ereta, todo o tempo acorrentado e todo cortado as suas costas de apanhar. Hoje fazer missões é mais fácil. Eu não conheço história assim, semelhante, que missionários apanharam, levaram chibatadas, ficaram presos acorrentados num tronco, numa cela fria, imunda. Pode até ir preso hoje por pregar a palavra do Senhor em alguns lugares, alguns países que não é permitido. Pode ser até mortos, né? Mas naquela ocasião de Paulo era mais difícil. Hoje é mais fácil. Naquela época era mais difícil. E a Bíblia diz que mesmo assim, eles não cansaram de dar louvor a Deus e dar glória ao Senhor. Louvaram e engrandeciam o nome do Senhor ali dentro daquela prisão, agradecendo a Ele por tudo, louvando a Ele ali naquele lugar. A Bíblia diz que por volta de meia-noite, a minha Bíblia diz que Deus honrou o louvor de Paulo e Silas ali no cárcere, naquela prisão. A Bíblia diz que eles, o alicerce daquela prisão, por volta de meia-noite, cedeu-se o alicerce daquela prisão e as cadeias foram abertas. Todos os presos foram abertas as cadeias deles, e o carcereiro, como diz aqui no capítulo 16, no versículo 31, no versículo 30 e 31, que diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele temia quando pensavam que todos tinham ido embora. Sacou-se da sua espada e tentou tirar a sua própria vida naquele momento. E Paulo disse, bradou com alta voz: não faça tal coisa contigo, porque estamos todos aqui, não fomos embora. Deus tinha uma obra de salvação com aquela vida, com o carcereiro. Por isso permitiu que Paulo e Silas fossem à prisão. Talvez Deus te leva num lugar que você não quer ir, mas depois você vai entender por que Deus te levou lá. Porque Ele levou você lá para você ser luz, para você fazer essa obra, irmão. Saquear o inferno, ganhar alguém que está morrendo para Jesus. Talvez você não quer ir, mas Ele te leva lá nesse lugar que você não quer. E você vai lembrar disso. Aleluia. Graças a Deus. Queria falar de Paulo numa de suas viagens missionárias, quando ele ganha aquele escravo Onésimo. Todos conhecem a história? Que era escravo de Filemão, que fugiu da casa do seu senhor. Para encerrar, que fugiu da casa do seu senhor. O nome dele, ele não fazia usa o nome dele. Ele não fazia
não estava à altura, né? Aquele escravo não estava à altura do nome dele, que era Onésimo, que era proveitoso, trabalhador, fiel. Ele não fazia, ele não estava à altura do nome dele. Ele fugiu ali de Filemon, que era filho na fé do apóstolo Paulo. Fugiu dele e talvez levou algum dinheiro e foi para o mundão. Gastou-se todo o seu dinheiro que ele tinha naquele percurso, e ele não podia voltar mais porque tinha medo, porque naquela ocasião os senhores fazia muitas maldades com os escravos da época, e ele tinha medo de sofrer na mão do seu senhor. Então ele teria que ser, para sobreviver, ele teria que ser um pugilista, um cara brigador, ou ladrão, ou traficante, alguma coisa parecida que não prestasse para ele sobreviver. Mas quando Paulo ia lá na casa de Filemon tinha uma casa que era tipo uma igreja, e ele pregava. Ele não viu Paulo falando lá naquela ocasião, né? E Paulo estava num certo lugar, e esse camarada foi até o encontro de Paulo. Ele foi até onde Paulo estava, e ali Paulo falou com ele, pregou para ele, e ele converteu, aceitou a Jesus, e por longo tempo ficou com Paulo ali. E Paulo amava tanto aquele homem, aquele escravo, que não era mais escravo, e que ele agora estava fazendo jus ao nome dele, estava sendo proveitoso, estava sendo fiel. Então, mas Paulo sabia que ele teria que voltar lá para Filemon, para o seu senhor na época, que ele era fugitivo, ele tinha que consertar a vida dele, voltar lá atrás. Mas ele temia voltar e ter essa represária. Aí a Bíblia diz, resumindo, que Paulo então, com a sua própria empunhadura, escreve uma carta para Filemon, para que ele recebesse Onésimo como filho, como irmão. Receba ele, eu estou enviando ele, e ele não é mais aquele escravo, aquele que não era proveitoso, aquele que não era trabalhador. Hoje ele faz jus ao seu nome. Recebe ele como meu filho na fé, assim como tu és meu filho na fé. Paulo foi na humildade. Ele tinha toda a autoridade eclesiástica para pedir que Filemon perdoasse Onésimo. Mas não, ele foi na humildade, escreveu aquela carta, irmãos. E ele levou a carta, e Filemon recebeu Onésimo com os braços abertos. Aleluia, louvado seja Deus. Resumindo, que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, abençoe você. Eu sei que está muito quente, eu até extrapolei um pouco do prazo, do horário, mas graças a Deus, falar de Jesus é a melhor coisa, né? Talvez para quem está falando aqui é bom, né? Não está aí abanando, né? Não está com tanto calor, mas está quente aqui também, irmão, sabe? Mas ouvir também é bom. Eu queria ouvir o pastor hoje, mas ele nos deu essa honra. Muito obrigado, pastor, por nos dar essa honra de falar de Jesus nesta noite. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso querido irmão Wagner pela reflexão bíblica. E vamos neste momento, Jonael, você pode cantar? Cante ao Senhor um louvor enquanto nós vamos recolher a oferta. Os irmãos que trouxeram as suas ofertas, vamos contribuir neste momento, ofertando ao Senhor. E após essa oferta, nós estaremos orando a Deus pelos missionários que estão espalhados por todo o mundo, né? Muitos países ainda precisam conhecer Jesus. O irmão Wagner disse aqui que cerca de 40% da população do mundo ainda não ouviu falar de Jesus. 40% equivale a mais de 2 bilhões, né? Mais de 2 bilhões de pessoas.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Feche os seus olhos agora e veja lá fora quantas almas a sofrer, chorando lágrimas de dor, sem saber do Salvador, estão quase a morrer. E você aí parar, deixando tudo de lado, sem querer se decidir. Se o Senhor te manda ir, não há o que temer. Vai com Deus, irmão. Vai com Deus, irmão. Vai com Deus. Se Jesus está mandando, Ele é quem vai te guiando. Vai com Deus, irmão. Lembra que estava caído num mundo perdido, sem ter um Salvador. Quando estavas a sofrer, encontrar desilusões, quase a morrer. Logo alguém lhe falou que Jesus é o Salvador e você o aceitou. Ouça a voz dos milhões clamando a salvação. Deus, irmão, vai com Deus, irmão, vai com Deus. Se Deus está mandando, Ele é quem vai te guiando. Vai com Deus, irmão, vai com Deus, irmão, vai com Deus. Se Deus está mandando, Ele é quem vai te guiando. Vai com Deus, irmão. Amém. Vamos estar em pé? Glória a Jesus. Nós vamos fazer neste momento a oração final. E nessa oração nós vamos orar a Deus pelas frentes missionárias que existem e pelos missionários que estão lá. Nós temos missionários pregando a palavra de Deus em países que o evangelho é proibido pregar, né? Proibido pregar o evangelho. Os países muçulmanos, principalmente, onde existem cristãos sendo mortos, viu? Cristãos sendo mortos todos os dias, sendo presos, sendo julgados, sofrendo riscos de pena de morte, né? Passando por angústias profundas mesmo. E eu acredito que nós podemos orar a Deus neste momento. Nós falamos aqui sobre o pastor Yosef, aquele pastor iraniano que havia sido preso, passou mais de 2 anos preso e estava sendo julgado e sofria uma grande possibilidade de ser sentenciado à morte, enforcado. As informações que nós temos, eu já disse aqui esses dias atrás, e talvez os irmãos nem todos ouviram, as informações que temos, que através das interferências ou das intervenções, melhor dizendo, do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países, outros governos, políticos, cristãos que interveram e intercederam, e através, acima de tudo, da oração da igreja em todo o mundo, o pastor Yosef foi liberado da prisão. Então foi liberto. Estava a sua esposa e seus 2 filhinhos sofrendo depressão, angustiados
com medo de perder a esposa, com medo de perder o marido, né? E os filhos, medo de perder o pai. Estavam muito angustiados, muito mais confiantes que Deus poderia fazer um livramento. E a notícia que a gente tem é que ele foi liberto, foi absolvido, graças a Deus. Mas a semelhança do pastor Yosef, tem tantos outros que estão e talvez não tenham a mesma oportunidade que o pastor Yosef teve, né? Cristãos sendo mortos em fogueira. Basta você acessar a internet, você vai ver essas imagens, viu? Filmagens e até fotografias de cristãos